despertos, Rodolfo Camilo aqui, com o Devocional Despertar, o seu encontro diário com a presença e com o reino de Deus, amém? Essa semana falando sobre chamado, sobre formação, sobre o mistério de Deus, e hoje eu quero falar com você sobre o acesso à presença de Deus. Ontem terminamos falando sobre profundidade, sobre mergulhar, e confesso que é bem complexo falar sobre isso. Paulo sabia disso ao escrever Romanos sobre a graça, sobre a promessa, tentando explicar o ministério da nova aliança, chegou a um determinado momento que não conseguia mais explicar tudo aquilo que estava sentindo e disse, Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. E assim é como nos sentimos ao tentar explicar a bondade, a graça, a profundidade de Deus. Não tem como, é inexplicável. Mas a beleza do Evangelho é essa. A gente não compreende tudo do Evangelho, mas sem ele nós não somos nada. E eu quero ir com você hoje sobre a simplicidade, sabe? Eu quero falar um pouco sobre a simplicidade do relacionamento com Deus. Quero continuar no livro de Hebreus e falar sobre esse acesso à presença de Deus de forma simples. Então leia comigo Hebreus capítulo 10, verso 19 em diante. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Depois você medita aí, Hebreus capítulo 10, verso 19 em diante. Eu quero ser bem direto com você e falar sobre quais são os princípios para você ter esse acesso à presença de Deus, nesses versículos que acabamos de ler. O primeiro princípio é ousadia. Quando o autor de Hebreus fala, tendo ousadia para entrar no santuário. Sabe, o contexto real do relacionamento com Deus, na época em que foi escrita essa carta, era a antiga aliança. Era o sacerdote como sendo o intermediador desse relacionamento entre Deus e o povo. E para começar a explicar nessa nova era, nessa nova aliança, sabe, a nova forma de se relacionar com Deus, ele começa fazendo uso da palavra ousadia, tendo ousadia, que tem por definição nos originais grego, coragem, falta de cerimônia, que demonstra informalidade e intimidade. E ele usou essa palavra não ao acaso, não é uma figura de linguagem para ficar mais bonito, sabe? Nem foi usado em vão. Ele queria dizer exatamente isso, que hoje, na nova aliança, a primeira coisa que você precisa ter para falar com Deus é coragem que outrora o povo não teve aos pés do monte, enquanto o monte fumegava, enquanto Moisés falava com Deus lá em cima. Ao mesmo tempo em que abandona os ritos cerimoniais, deixando de lado a formalidade, buscando alcançar intimidade com o Pai. Ou seja, precisamos ter coragem, ao mesmo tempo que deixamos a cerimônia de lado, a formalidade, buscando uma intimidade com o Pai. É saber que devemos chegar a Deus sabendo que Ele é o nosso Pai, porque todas as vezes que Jesus falava sobre Deus, Ele chamava Deus de Pai. Um Pai que te ama, um Pai que cuida de você, que quer te ouvir, mesmo sabendo que você irá falar. Então você precisa ter um tempo para buscar Deus, para acessar a presença de Deus, para falar coisas que estão no seu coração, sabe, que vai fazer bem para você, abrir o seu coração para Deus. O segundo princípio é o reconhecimento que Jesus foi o sacrifício que abriu o caminho. Ele continua dizendo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Ou seja, não é um caminho morto, não é da forma antiga, é um novo e vivo caminho. O caminho deste relacionamento se dá pelo sacrifício de Jesus, que ao morrer, rasgou o véu de alto a baixo, mostrando que não foi por mãos humanas, mas foi pela vontade do próprio Deus que esse caminho até ele foi aberto. Por isso,
A base da nossa oração precisa ser a adoração, porque é ali que buscamos ser cada vez mais parecidos com Ele. E é ali que somos transformados, aos poucos, sim, mas somos transformados à imagem dEle. Sabe, muitas pessoas se frustram no relacionamento com Deus, porque a intenção está em ser abençoado e não ser transformado. E como humanos que somos, nós temos a facilidade para nos frustrar quando não temos nossos desejos atendidos. E por isso, uma relação de interesse para com Deus não funciona muito bem. Então precisamos olhar para Deus através de Jesus. O terceiro princípio: tenha um coração sincero, sem fingimento. Um coração que fala a verdade diante de Deus. Ele fala no verso 22, aproximemo-nos com um coração sincero. Deixa eu ser direto com você, não adianta escondermos as nossas fraquezas diante de Deus, porque Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece o íntimo do nosso coração. Sabe, não precisamos ser vitimistas, não precisamos fingir, nós precisamos ser verdadeiros com Deus. Então peça ao Espírito Santo o entendimento, sabe, do que está acontecendo na minha vida, o que eu preciso abrir para Deus. Romanos 8, 26 diz, da mesma maneira, também o Espírito Santo, o Espírito, nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meu irmão, minha irmã, você não está só. O Espírito Santo está contigo, te conduzindo, te guiando nessa jornada. Basta você dar espaço para Ele. E não está, sabe, com você só quando você para orar no seu tempo com Deus, de manhã, à noite, eu não sei. Ele está com você o dia todo. E à medida em que você começa a acreditar e dar crédito que é Ele que fala algumas coisas para você no seu coração, Ele vai revelando mais para você. Sabe, lembra do versículo quando Jesus disse, seja fiel no pouco, sobre muito te colocarei? Quando Ele estava explicando a parábola dos talentos, Mateus 25, Ele disse isso, mas não se limitou aos dons, aos talentos. Isso vale também para as revelações que o Espírito Santo te dá ao longo dos dias. Sabe? Quando Deus soprar algo no seu coração, entenda que foi Ele. Às vezes é uma carteira que você esqueceu em casa. É uma chave. Olha aqui, volta aqui, faz isso, faz aquilo. Tenha sensibilidade para escutar o Espírito Santo, sabe? E seja sincero nas suas orações. Rasgue o seu coração. Se você estiver magoado, fale. Se você estiver irritado, fale. Se você estiver com medo, fale. Deus espera isso de você. Depois você lê Salmo 22, Salmo 23, Salmo 25, salmos que foram escritos por Davi. Davi era ousado, sincero e direto com Deus. Eu acredito que Deus gosta de pessoas assim. O quarto princípio: tenha plena certeza da fé. Sabe, quando ele fala em plena certeza da fé, se por um lado a fé é a certeza das coisas que não se veem, a plena certeza da fé é um nível mais alto de fé. É onde você já pode agradecer por aquilo que Ele vai fazer na sua vida, como se Ele já tivesse feito. Sabe, é quando você ora exercitando a sua fé. Sabe, não vai pedir para Deus, mas será? Deus não gosta disso, Deus gosta de pessoas que têm fé. Deus gosta de pessoas que agem como loucas mesmo, que falam como se já tivesse acontecido. Experimente orar já agradecendo pelas coisas as quais você está planejando. Experimente ir em oração a um futuro onde você já venceu os desafios que hoje você está enfrentando. Depois você me conta. Quinto princípio: coração purificado. O autor de Hebreus fala, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. É a palavra de Deus que nos purifica, que nos lava, nos sustenta nos dias maus. Tiago capítulo 1, verso 21 e 22 diz, Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sabe essa palavra que você está escutando? Acolha ela. Ela está sendo implantada dentro de você. A palavra de Deus, não a minha, não de homens, mas a palavra de Deus é poderosa para te salvar. E aí no verso 22 ele fala, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Nós já falamos disso algumas semanas atrás. Tiago deixa claro
que nós precisamos acolher a palavra e praticá-la para não vivermos no engano. Então, escutar uma mensagem como essa é sim um alimento para o seu espírito, que ajuda você a se purificar. Mas não pare aqui. Continue na sua Bíblia, na sua casa, mergulhe, abra a Bíblia, deixa Deus falar com você. Sabe? É isso que Deus procura. Se a gente continuar no Hebreus 10, verso 25 em diante, a gente vai ler algo que hoje, para a grande maioria dos cristãos, é um engano. Eles não entenderam da forma correta. Quando fala assim, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. E eu vejo inúmeros cristãos que se escoram nesse versículo para apoiar toda a sua vida cristã, congregar, ir para a igreja, como se Deus tivesse salvado ele para ir para a igreja. Não, Deus te salvou para se relacionar com você, para te transformar. Ir para a igreja é um detalhe importante da jornada, sim, mas não é tudo. Eu sinto te decepcionar. Congregar não é a chave. A contínua santificação, sim. Eu não sou contra você e a igreja. Eu preciso falar isso porque nós estamos falando sobre acesso à presença de Deus. Nós estamos falando sobre relacionamento com Deus. E muitas pessoas acham que se relacionar com Deus é a igreja num culto de terça, de quinta e domingo. Eu sou contra a ideia de que o simples fato de você ir à igreja 2 ou 3 vezes por semana não vai te garantir a vida eterna. O congregar aqui que o autor de Hebreus traz não é fazer parte de uma igreja, denominação ou instituição para seguir os seus preceitos. Preceitos esses que o autor vem reprovando desde o capítulo 8. A ideia central dessa passagem aqui é simplesmente que não deixemos de nos unir para alinharmos e anunciarmos a volta de Cristo. Porque ele diz no verso seguinte, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Que dia é esse? A volta de Cristo. Ele dá ênfase no motivo maior pelo qual devemos nos unir. Ser uma pregação viva, anunciar a volta de Cristo, que é a esperança da nossa fé. Essa é a base do relacionamento com Deus. Eu conheço gente, infelizmente, que congrega há mais de 10 anos em uma igreja, 2, 3 cultos, e ainda não se converteu. Talvez você conheça, talvez você lembrou de uma pessoa agora aí. Vive mentindo, vive enganando, oprimindo, sendo orgulhoso, arrogante, pessoas que você olha e não vê nenhuma das 9 faces do fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5:22. Existem congregações, denominações, instituições que por suas práticas têm sido mau testemunho para os que estão de fora e repelem pessoas de Cristo. E eu te pergunto, essas pessoas estão anunciando a volta de Cristo? Sabe, resumidamente, o acesso à presença de Deus tem a finalidade de que, entrando na presença, você se torne semelhante a Ele, sendo transformado de glória em glória, para que ao caminhar por este mundo você reflita a imagem de Deus. Seja a carta viva. Para encerrarmos, 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém? Quero orar por você, orar pela sua casa. Se você puder, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra que é viva, que é pura, que é eficaz. Obrigado por essa pessoa que me escuta, que tirou um tempo, Pai. Que ela acolha essa palavra, que a palavra gere frutos, gere raízes nela, Papai. E que essa palavra multiplique a 100 por 1 na vida dela, na vida das pessoas que a cercam, Deus. Que ela tenha ousadia para entrar na Tua presença, Pai. Que ela reconheça Jesus em todos os teus caminhos, que ela tenha um coração sincero, que ela tenha plena certeza da fé, Papai, que o coração dela esteja puro, que ela entenda o que é de fato, Pai, estar unido a Cristo, em nome do Senhor Jesus. Esse é o meu desejo para a sua vida. Amém? Que hoje você tenha um dia de paz, um dia de alegria, de boas notícias, que as boas novas cheguem na sua vida hoje. Amém? E que você seja a carta viva de Cristo nessa terra. Se você lembrou de alguém, envie essa mensagem para essa pessoa, deixe que Deus trabalhe no coração dessa pessoa, que eu tenho certeza que está se levantando uma nação de despertos, pessoas que estão se despertando para o verdadeiro relacionamento com Deus. Amém? Eu espero você que amanhã, porque o que Deus fez hoje, começou hoje e vai continuar amanhã, não falte ao encontro. Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, em nome de Jesus.